Deus eterno, quanto nós almejamos este lar. Quanto almejamos poder passar o sábado contigo, onde o Senhor estenderá aquela mesa maravilhosa e partilhará conosco do fruto da videira. Quanto almejamos, Senhor, encontrar os nossos queridos naquele grande dia, onde nem a tristeza haverá, morte, pranto e dor, pois as coisas primeiras já passaram. E o Senhor colocará o teu santuário no nosso meio e habitará conosco para todo sempre. Ó, quanto almejamos aquele dia. Obrigado pelo sábado que passamos aqui, nesse lugar especial, com essas pessoas especiais e grupo especial, estudando uma mensagem especial para esse tempo. Nós sentimos a tua presença e companhia e os teus anjos se movendo diante de nós e no meio de nós, impressionando a nossa mente e o nosso coração, nos guiando e nos inclinando à verdade, à mensagem para esse tempo. Nós rogamos que o Senhor continue conosco nessa última hora, esse último estudo do dia. Que o teu Espírito continue a impressionar o nosso coração e a nossa mente. Há verdades que anjos gostariam de ter olhado e estudado, mas o Senhor reservou para essa última geração. Nós não entendemos por que o Senhor nos escolheu para estar aqui. Tantos milhões de adventistas. O Senhor escolheu um grupo seleto. Assim como o exército de Gideão foi um grupo seleto. Aqui está um exército disposto a lutar em prol da tua causa. Eu tenho certeza que cada um de nós tem o desejo de pertencer a esse grupo seleto, que será levantado como um estandarte perante o mundo e que atrairá as nações de todos os cantos da terra. E como a tua palavra diz, eles segurarão na borda das nossas vestes, onde simbolicamente representa a lei de Deus, e dirão: queremos seguir esse povo, pois sabemos que Deus tem estado com vocês. Que essa promessa seja uma realidade e se cumpra em cada um de nós aqui, no tempo determinado. Agora, Senhor, abra os nossos olhos e os nossos ouvidos à mensagem que o Senhor tem. Unja os meus lábios com a brasa viva do teu altar. Esconda-me atrás da cruz. E que ao escutarmos as tuas palavras, o povo possa ver a tua glória. Venha chover a justiça sobre nós. E que o solo do nosso coração possa estar pronto para receber a semente do Evangelho. E que possa crescer primeiro a erva, depois a espiga, depois o grão cheio na espiga. Obrigado mais uma vez por ouvir e atender a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Uma boa semana a todos. Antes de nós entrarmos no tema dessa noite, eu queria reconhecer diante de todos que eu entendo que é muita informação e que muitas vezes nós ficamos sobrecarregados com tantas informações e tantas datas e tantos marcos. Mas nós temos que entender que essas informações, elas acabaram de sair do forno, como se diz. São informações frescas, novas, preciosas, que têm sido compartilhado com esse grupo especial de brasileiros
no mês de novembro de 2018. Talvez alguns possam se perguntar, mas por que coisas tão complexas? Talvez não haverá uma outra oportunidade durante esse próximo tempo para que alguém venha e compartilhe essas informações. Então, eu entendo a importância profética de nós colocarmos isso nos registros. Lembrem que muitas pessoas começarão a ouvir essas mensagens através do vídeo, através do áudio. Então eu quero reconhecer que talvez você esteja cansado já, com tanta informação. Mas eu oro a Deus que você tenha reservado um espacinho no seu HD, desse último momento do dia. Tenha reservado um espaço no estômago para experimentar um pouquinho mais do mel que emana da palavra de Deus. Rapidinho, uma recapitulação geral do que nós temos apresentado aqui. No primeiro dia nós falamos sobre as revoluções e as características das revoluções no mundo, em países específicos, como a Rússia, a França, América do Sul, o Brasil, e a repercussão das revoluções no mundo inteiro. Falamos sobre os Estados Unidos e, inclusive, falamos como essas ideologias acabaram se infiltrando em organizações e instituições religiosas. Falamos um pouco sobre a Igreja Católica, a divisão que existe na Igreja, e falamos também como que essas ideologias acabaram se infiltrando no meio de nós. E aí ontem nós passamos então a estudar a primeira de todas as revoluções, pois entendemos que estudando a primeira e compreendendo a primeira revolução e guerra, nós entenderíamos a última das revoluções. E vimos características interessantes sobre aquela revolução que tentou mudar ou restaurar ou reformar o governo de Deus no céu. Nós vimos que Satanás usou elementos muito interessantes para difamar e para mal representar o caráter de Cristo diante dos homens, dos anjos, no caso. E que através das relações que ele tinha com os anjos no céu, ele conseguiu divulgar e espalhar essas mentiras de forma muito, muito rápida e muito eficiente, porque 1/3 dos anjos do céu foi arrastado com a sua cauda. Nós vimos que a cauda é um símbolo do profeta que fala falsidade, mentiras. No caso, o símbolo desse dragão que com a sua cauda arrastou 1/3 dos anjos do céu. Nós vemos que esse mesmo engano se repete ao longo das gerações. E nós olhamos a história de Cristo, vemos que a igreja apóstata da época contratava falsas testemunhas para testificar contra Cristo e tentar crucificar ou matar aquele homem que veio de Nazaré, que se dizia o Messias. Nós vimos que Judas também simboliza esse grupo de adventistas nominais, como o Espírito de Profecia nos fala, que nos entregariam um remanescente às autoridades políticas e religiosas dos nossos dias. Fizemos um paralelo que Judas representa o falso profeta naquela história, onde nós temos o poder político representado por Roma, o dragão, besta, a igreja apóstata, o Israel apóstata, e Judas representando o falso profeta. E então nós não tivemos muito tempo de analisar, e infelizmente não teremos tempo, porque eu preciso passar adiante. Mas o ponto que eu queria ter chegado ontem é que essa difamação, essa má representação que aconteceu no céu, e nós vimos em alguns momentos na história particular, a história sacra, ele também se repete dentro da igreja nos últimos dias. Nós podemos identificar claramente essa difamação e má representação
da igreja em geral. Todos nós, de uma forma ou de outra, nós sentimos isso na nossa vida somente por pertencer a esse grupo. Temos visto muita má representação desse grupo, dessa mensagem, diante dos outros adventistas que não conhecem, nunca tiveram contato, ou que muitas vezes foram repelidos dessa mensagem por causa de difamações e falsos boatos. E o interessante, a razão que eu tenho ido nesse caminho é um complemento do que nós temos visto acontecer nos últimos dias do lado de fora. A guerra da informação, os elefantes que foram falados através das mídias sociais, dos ataques e da guerra da informação ou da desinformação, do fake news. Nós temos visto a política mundial entrar em conflito também. Então, trazendo para dentro da nossa casa, nós vemos essas mesmas estratégias que o inimigo tem usado lá fora, sendo usado aqui dentro também. Poderíamos ficar falando sobre vários exemplos, mas mesmo dentro desse movimento, essas ferramentas tecnológicas têm sido usadas para difamar e mal representar essa mensagem. Isso deve ser um alerta para nós. Temos que ficar atentos. Há muitos vídeos, muitas produções que tiram as coisas do contexto, mal representam a mensagem, e nós temos que ficar atentos para não sermos também arrastados com essa cauda desse dragão vermelho e acabarmos sendo deixados de fora do céu por causa dessa difamação. Ok? Então essa é a breve revisão. O que nós vamos entrar, o tema que nós vamos falar nessa noite tem uma conexão com essas mentiras. Eu queria começar lendo duas citações e lembrar vocês que eu estou tentando pegar 2 horas de informação e condensar em 1 hora. E ser mais, talvez ir direto ao ponto, ser mais objetivo. Vamos ver da forma que Deus nos orienta aqui. Página 66. Abram comigo na apostila, página 66. Esses 2 textos que nós vamos ler, eles estão diretamente ligados com um capítulo no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, que se refere à apostasia alfa. Ok? Apostasia alfa. Nós sabemos que Ellen White, ela escreve sobre a apostasia alfa, e ela nos adverte que nos últimos dias haverá a apostasia ômega, que será ainda mais perigosa do que essa apostasia alfa. Então veja comigo Mensagens Escolhidas, volume 1, página 194, parágrafo 2. A batalha está em andamento. Satanás e seus anjos estão trabalhando com todo o engano da injustiça. São incansáveis em seus esforços para desviar almas da verdade, da justiça, para espalhar a ruína pelo universo. Eles operam com admirável atividade para promover multidão de enganos no sentido de levarem as almas em cativeiro. Incessantes são os seus esforços. O inimigo está sempre buscando levar almas à infidelidade e ao ceticismo. Queria pôr de parte Deus e a Cristo, que foi feito carne e habitou entre nós, para ensinar-nos que, em obediência à vontade de Deus, podemos ser vitoriosos sobre o pecado. Veja que uma das estratégias do inimigo é fazer-nos acreditar nos últimos dias que a vitória sobre o pecado não é possível. E ela conecta essa mentira ou esse engano com a apostasia alfa. Vocês conseguem ver isso no texto? A última frase nos fala que
O objetivo de Satanás é fazer-nos entender que é impossível vencer o pecado. Isso ela escreve no tempo de John Harvey Kellogg, conectando com a apostasia alfa. Eu pergunto a você, será que esse tópico volta a ser uma mensagem crucial nos últimos dias? Temos nós escutado dos púlpitos, dos líderes, que vencer o pecado é algo que nós, humanamente, não podemos nem sonhar ou cogitar em alcançar, que Cristo fez tudo por nós, que o que nós precisamos é confiar nele, no sacrifício de Cristo, e que é impossível nós chegarmos a uma perfeição de caráter nessa terra. Não é essa uma mensagem popular? Veja que interessante. Página 67. Página 67. Quase no meio da página, tem um texto que vem, que começa assim, no livro Living Temple. Todos acharam ali? No livro Living Temple. Ok? No livro Living Temple, uma declaração é feita de que Deus está na flor, na folha, no pecador. Mas Deus não habita no pecador. A palavra declara que Ele habita somente nos corações daqueles que o amam e praticam a justiça. Deus não habita nos corações de pecadores. É o inimigo que ali habita. Então veja que uma das razões que Ellen White foi tão contra a publicação e as ideias no livro The Living Temple, livro de John Harvey Kellogg. Apesar de ter muitas coisas positivas, haviam heresias fatais. E uma delas ela aponta aqui. A heresia do panteísmo. O panteísmo é a ideia espiritualista de que Deus habita em todas as coisas, inclusive no pecador. Mas ela diz que não, isso não é uma mensagem bíblica. Deus não pode ocupar o trono do teu e do meu coração, ou dividir, o trono do meu e do teu coração com Satanás. Você não pode servir a dois senhores. Você não pode ter dúvida. Como diz a Bíblia, Elias, por que vocês ficam titubeando entre dois senhores? Se Baal é Deus, servir a Deus. Se Deus é Deus, então sigam a Deus. Só um pode ocupar o trono do nosso coração. E o que eu quero sugerir, já desde o início, é que se nós estamos tentando dividir o trono do coração entre Deus e Satanás, nós temos que orar para que esse indivíduo, o inimigo, seja removido, seja tirado. Por que eu estou falando isso? Porque existe uma conexão na apostasia alfa e ômega com a encarnação. Porque você entende, eu espero que você entenda que a ideia de que é impossível vencer o pecado vem de uma má representação ou de uma má compreensão sobre a encarnação, sobre a natureza de Cristo. Então existe uma conexão entre a encarnação e algo que precisa ser tirado, removido, que no caso aqui nós conectamos com o panteísmo, mas o panteísmo é espiritualismo e o espiritualismo é paganismo. Portanto, o paganismo tem que ser retirado para que Cristo possa ocupar o nosso coração.
Então a sugestão, antes de nós abrirmos a Bíblia, é que a encarnação e o contínuo estão conectados com a apostasia ômega. Por isso que quando as pessoas falam da tábua que substituiu, a tábua de 1863 que substituiu as duas tábuas de Abacuque, muitas vezes se mencionam os 7 tempos que não existe, mas eu queria lembrar vocês que o contínuo, o daily, não está ali também. E quando você rejeita o daily, o contínuo, basicamente você destrói o pilar central e o fundamento da fé adventista, que são os 2.300 anos. Por que eu digo isso? Porque para você entender Daniel 8,14, você tem que entender o contexto. Você tem que voltar pelo menos em Daniel 8,13. E ali quem que você encontra? O contínuo. Os 2 poderes que dessolaram e perseguiram o povo de Deus. Remove o contínuo, destrói o contínuo, você destrói completamente o fundamento e o pilar central da fé adventista. Ok? Então é aí que nós vamos chegar. Agora, abram comigo no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. E sabe, com relação à má representação, queria só mencionar algo interessante. Muitas pessoas, muitos líderes têm mal representado aqueles que têm ensinado sobre a vitória sobre o pecado. Porque, de fato, nós temos aprendido nessa semana, nesses dias, que o tempo está acabando. Existe uma obra a nós fazermos na nossa vida, uma obra de reforma. E essa obra, se nós soubermos todas as datas e não realizarmos essa obra, tudo foi em vão. Você concorda comigo? Essa obra é importante ser realizada. Muitas pessoas têm mal representado esse povo que prega sobre a vitória do pecado, chamando-os de perfeccionista. E existe aí uma má representação. Mas isso é um outro assunto. Gênesis capítulo 3. Veja só o que a Bíblia diz no verso 3. Desculpa, no verso 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Veja que uma das primeiras mentiras talvez a primeira mentira que Satanás trouxe a esse mundo, está registrada em Gênesis capítulo 3, verso 3 a 5. A primeira delas é que não morrereis. Não morrereis. A segunda é que sereis como Deus. Veja que essa mesma ideia, essa mesma ideologia, ela nasceu na mente de um ser descrito em Ezequiel capítulo 28. Abram comigo, Ezequiel 28. Ezequiel capítulo 28. A Bíblia diz em Ezequiel 28, verso 14: Tu eras querubim ungido para cobrir e te estabeleci no monte santo de Deus, estavas no meio das pedras afogueadas, andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência e pecaste, por isso te lancei profanado do monte de Deus
E te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Então veja que Lúcifer, ele também teve o mesmo problema de autoexaltação, de exaltação própria. Por isso ele vem e diz a Eva, sereis como Deus. Porque esse era o desejo, sempre foi o desejo de Lúcifer. Querer ser como Deus, querer reformar o governo de Deus. Mas vejam que as características de Lúcifer, elas também se aplicam na igreja de Deus no antigo Israel. Abram comigo em Ezequiel 16. Ezequiel capítulo 16. A Bíblia aqui fala sobre Israel, Jerusalém, a igreja de Deus. A Bíblia diz em Ezequiel 16:14, correu de ti a tua fama entre os gentios por causa da tua formosura, pois era o quê? Perfeita por causa da minha glória, que eu pusera em ti, diz o Senhor. De quem que era a glória e a perfeição de Lúcifer? Pertencia a ele? Não, vinha de Deus também. De quem era a glória e a formosura e a perfeição de Jerusalém? De Deus também. Mas confiaste na tua formosura, te corrompeste por causa da tua fama e prostituíste a todo que passava para serdes dele. Então veja que as mesmas características que nós encontramos em Lúcifer, nós encontramos na igreja do antigo Israel. E a minha sugestão é que se Deus ilustra o fim desde o princípio, as mesmas características da igreja de Israel se refletem também na igreja dos últimos dias. Agora, que característica é essa de autoexaltar-se? Nós somos estudantes das profecias, certo? Aonde que nós encontramos essa característica que se originou no coração de um anjo que caiu e se propagou ao longo de todos os reinos da terra, chegando até os últimos dias? Abram comigo em Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8, verso 4, a Bíblia diz, Daniel 8:4, vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte, para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se de sua mão. E ele fazia conforme a sua vontade, e se engrandecia. Estando eu considerando, eis que vinha um bode que vinha do ocidente sobre a face da terra, mas sem tocar no chão, e aquele bode tinha um chifre notável entre os olhos, e dirigiu-se ao carneiro, que tinha 2 chifres, o qual eu tinha visto em pé diante do rio, e correu contra ele no ímpeto de sua força. E viu chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele, e ferindo-o, quebrou-lhe os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra, e o pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro de sua mão, e o bode se engrandeceu sobremaneira, mas estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado. E no seu lugar subiram outros 4 também notáveis para os 4 ventos do céu, e de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul, oriente, a terra formosa, e se engrandeceu até contra o exército do céu. E alguns do exército das estrelas lançou por terra e as pisou. E se engrandeceu até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado o contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Então veja que esse espírito que começa na Medo-Pérsia, nesse texto, ali diz que ele se engrandeceu, aquele reino se engrandeceu. O próximo reino, a Grécia, se engrandece sobremaneira. Há um aumento de intensidade aqui na exaltação desses reinos.
o próximo reino se engrandeceu até o exército dos céus. O próximo reino se engrandece até o príncipe do exército dos céus. Essa palavra engrandeceu, nós sabemos que é a palavra Gadal, que significa-se o quê? Autoexaltação. Esse foi o problema de Lúcifer desde o início. E esse foi o problema que ele apresentou para Eva: sereis como Deus. E Eva pensou: nossa, Deus, serei como Deus? O mesmo engano foi sendo propagado ao longo das gerações, passando por todos os impérios bíblicos, ao ponto de Roma levar esse absurdo ao ponto mais alto que já se viu, de crucificar o Filho de Deus. Se exaltou ao ponto de crucificar o Messias. E eu sugiro que esse é um problema que existe ainda no meio de nós e precisa ser lidado. Nós precisamos reconhecer isso. E enquanto há tempo probatório, o contínuo, o paganismo, o que você queira chamar esse gadal, essa exaltação, ela precisa ser removida da nossa vida. Lembra que ontem nós falamos que nós podemos fazer ídolos de filosofias, de teorias, de doutrinas, seja o que for que tem nos atrapalhado na nossa caminhada, precisa ser removido, precisa ser tirado. Abram comigo em Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6. A Bíblia diz: no verso 5, Gênesis 6, verso 5, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Sabe, eu me pergunto se Eva não ficou imaginando no seu coração como seria se parecer com Deus, conhecedor do bem e do mal. A Bíblia diz que momentos antes do dilúvio, a imaginação do coração humano, os pensamentos do coração eram maus continuamente. Continuamente? São esses pensamentos que precisam ser removidos. O contínuo precisa ser removido. Abram comigo no livro de Salmos, capítulo 66. Salmo 66. Eu não sei o que é, irmão, na sua vida, que pode estar atrapalhando você nesse momento. Eu posso olhar para a minha vida. Eu oro a Deus que nós possamos reconhecer imediatamente aquilo que precisa ser removido, tirado. Salmo 66, verso 7, a Bíblia diz: Ele domina eternamente pelo seu poder, e os seus olhos estão sobre as nações, não se exaltem os
rebeldes. Quem são aqueles que se exaltam? Quem? Os rebeldes. Notem. Os rebeldes são aqueles que se exaltam. Abram comigo em 1 Samuel. Quem são os que se exaltam? Os rebeldes. 1 Samuel, capítulo 15. 1 Samuel, capítulo 15, verso 23. Porque a rebelião, os rebeldes que se exaltam, a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejais reis. A rebelião é como o pecado de feitiçaria e idolatria. O que é a rebelião? O que é feitiçaria e idolatria? Espiritualismo. E o que é o espiritualismo? O paganismo. E o que é o paganismo? É o contínuo. Precisa ser tirado. São os rebeldes que se exaltam. Os rebeldes que se exaltam. Vejam comigo. O livro de Isaías, capítulo 30. Isaías capítulo 30. A Bíblia diz no verso 8, vai, pois, e você pode olhar o contexto, está falando sobre o rei do sul. Isaías 30, verso 8. O contexto aqui é sobre o Egito, o rei do sul. Veja só o que a Bíblia diz. No verso 8. Vai, pois, agora e escreve isso numa tábua perante eles, e registra-o num livro, para que fique até o último dia, e para sempre, perpetuamente. Porque esse é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos videntes, não vejais, e aos profetas, não profetizeis, para nós o que é reto, dizeis coisas aprazíveis e vede para nós enganos. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, fazei o santo, com que o santo de Israel cesse de estar perante nós. Então, veja o mandamento. Escreve isso numa tábua e registra num livro, para que fique até os últimos dias. Que tábua foi essa que foi escrito? Que livro foi esse que foi escrito sobre esse problema de se exaltar os rebeldes? Bom, a tábua de 1863 não existe nada sobre o contínuo. Abram comigo o livro de Isaías. Desculpa, Jeremias. Vamos ao livro de Jeremias primeiro, capítulo 5. Jeremias, capítulo 5. Jeremias capítulo 5. A Bíblia diz no verso 23, mas esse povo é de coração, o quê? Que povo que é de coração rebelde? Os babilônicos? Os egípcios?
o povo de Deus, coração rebelde, pertinaz, rebelaram-se e foram-se. E não dizem no seu coração: temamos agora ao Senhor nosso Deus, que nos dá a chuva temporânea serôdia ao seu tempo e nos conserva semanas determinadas da cega. As vossas iniquidades desviam essas coisas, e os vossos pecados apartam de vós o bem. Então veja que são os pecados do povo, a rebeldia, que apartam ou que previnem o povo de receber a chuva. Muitas vezes a nossa rebeldia nos atrapalha para receber a chuva. E o que a chuva traz? O maná. Lembra ontem? E o que é o maná? É a comida dos anjos, o pão dos anjos. Que anjos são esses? Os 3 anjos. O maná, que tem gosto de mel, como mel, representa a mensagem para esse tempo. Mas os rebeldes, eles apartam essas coisas. Por isso, se existe alguma rebeldia no nosso coração, nós precisamos lidar com isso. Remover isso enquanto há tempo, para que nós possamos receber a chuva prometida. Abram comigo em Isaías, capítulo 29. A Bíblia diz no verso 9: tardai, maravilhai-vos, folgai, clamai, bêbados estão, mas não de vinho, andam cambaleando, mas não de bebida forte. Porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono e fechou os vossos olhos, vendou os profetas e os vossos principais videntes. Porque toda visão vos é como palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: lê isso, peço-te. Ele dirá: não posso ler, porque está selado. Ou dá-se o livro ao que sabe ler, dizendo: lê isso, peço-te. Ele dirá: não sei ler. Porque o Senhor disse: pois que esse povo se aproxima de mim com a sua boca e os seus lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Eu me pergunto, o que acontece com o povo de Deus? Que rebeldia é essa que cega eles? Que diz que não, que os profetas não podem ser entendidos? Que as aplicações que os profetas fizeram é para o tempo deles? Não entendem que os profetas escreveram mais para os nossos dias do que para os próprios dias deles? Eu me pergunto que instrumento que Satanás usou para perverter de tal forma o povo de Deus. Qual foi o problema? Qual foi o canal, o acesso, a brecha que Satanás usou para nós chegarmos nesse ponto? Abram comigo no livro de Salmos 106. Veja só que interessante o que a Bíblia diz. Salmo 106. Salmos capítulo 106. Veja só o que a Bíblia diz no verso 34. 106, verso 34. Não destruíram os povos como o Senhor lhes dissera. Antes se misturaram com os gentios e aprenderam as suas obras.
e serviram aos seus ídolos, que vieram a ser-lhes um laço ou uma armadilha. Demais disto, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios, e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e de suas filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi manchada com sangue. Que povo é esse, descrito nesses versos? Mais uma vez, nós estamos falando de filisteus ou de egípcios, nós estamos falando do povo de Deus. Veja só como o Espírito de Profecia conecta essa idolatria, esse sacrifício que era oferecido na época do antigo Israel. Página 68 da apostila. Página 68. Página 68. E veja só. Não é 68? Lá no final, no final da página 68, começando assim, a história do pecado do rei Acasias. Acharam? Okay. A história do pecado do rei Acasias e seu castigo encerra uma lição de advertência que ninguém pode desatender impunemente. Conquanto não rendamos homenagem a deuses pagãos, todavia milhares estão adorando no altar de Satanás, tão certo como fez o rei de Israel. O mesmo espírito de idolatria pagã é hoje predominante, se bem que sob a influência da ciência e da educação, tem assumido mais fina e atrativa forma. Cada dia traz nova e dolorosa evidência de que a fé na firme palavra da profecia está rapidamente decrescendo e que, em seu lugar, a superstição e a feitiçaria satânica estão cativando a mente das pessoas. Todos quanto não pesquisam diligentemente as Escrituras e submetem todo desejo e desígnio de vida a essa infalível prova, todos quanto não buscam a Deus em oração, pedindo o conhecimento de sua vontade, hão de, por certo, desviar-se do caminho reto e cair sobre o engano de Satanás. Notem a próxima citação. João foi chamado para fazer uma obra especial. João Batista veio no espírito de Elias, certo? Nós entendemos quem é Elias, quem são Elias, quem representa Elias nos dias de hoje. João foi chamado para fazer uma obra especial, devia preparar o caminho do Senhor e endireitar as suas veredas. Não temos nós o mesmo trabalho? O Senhor não o enviou às escolas dos profetas e rabis, levou-o para fora do ajuntamento dos homens, ao deserto, a fim de que aprendesse da natureza e do Deus da natureza. Deus não desejava que ele tivesse o molde dos sacerdotes e príncipes. Foi chamado para fazer uma obra especial. O Senhor foi quem lhe deu sua mensagem. Porventura foi ele aos sacerdotes e príncipes para lhes perguntar se podia proclamar essa mensagem? Não. Deus o afastou deles, para que não fosse influenciado por seu espírito e ensinamentos. Foi ele a voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda do nosso Deus. Você pode ler o resto do texto. Mas o que ela está dizendo aqui
é que Deus não enviou João Batista, que era filho de um sacerdote, que com certeza teria todas as portas abertas às melhores instituições de ensino da época. Ainda assim não foi enviado às escolas adventistas da época, aos seminários teológicos da época. Ele não estudou na Andrews, ele não estudou em Walla Walla ou no NASP, ou você pode preencher o parêntese com o que você quiser. Mas por quê? Por que não? O que há de errado nessas instituições? O que havia de errado na época de João Batista? O que o texto diz? Deus não desejava que João tivesse o molde dos sacerdotes e príncipes. A educação grega, na época de Cristo, tinha se infiltrado nas universidades da época, da mesma forma que a educação grega se infiltrou nas universidades adventistas dos nossos dias. Foi por isso que eu fiz questão de buscar todo um histórico mostrando as revoluções, porque qual foi a estratégia de Satanás durante as revoluções? A Revolução Francesa, a Revolução Russa. Qual foi a ferramenta e o canal que ele conseguiu ter acesso às mentes dos grandes homens da época? A educação. A falsa educação. As filosofias, as ideologias, os pensamentos, por sinal, todos baseados na origem da filosofia grega. É por isso que muitas pessoas não conseguem entender a simplicidade do Evangelho. Quando você mostra passagem por passagem, você vai em Isaías 28 e diz: irmãos, nós temos que estudar linha sobre linha, um pouco aqui, um pouco ali. Eles não conseguem entender. Por causa dessa corrupção, desse veneno que se infiltrou dentro das instituições. A metodologia, a ideologia, a filosofia. Se João tivesse sido enviado para as escolas adventistas da época dele, ele estaria despreparado para a sua missão. E qual era a missão dele? Endireitar as veredas, restaurar as veredas, preparar o caminho para a primeira vinda de Cristo. E qual é a nossa missão? E os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas e restaurarás os fundamentos de geração em geração, e reparará as veredas e as brechas, preparando o caminho para quem? Para a segunda vinda de Cristo. A Grécia. Vejam que, na época de Cristo, os judeus e os romanos estavam tão influenciados pela filosofia grega, que quando Paulo, abram comigo em Romanos, Romanos capítulo 1. Quando Paulo fala do Evangelho aos romanos, veja só a linguagem que ele usa. Romanos capítulo 1, verso 16. Porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Uma passagem conhecida por todos nós. A minha pergunta é: por que ele chama os romanos de gregos?
Eram os romanos gentios? Eram gentios, certo? Mas por que aqui ele está falando primeiro os judeus, primeiro a igreja, princípio, né? Primeiro a igreja, depois os gentios. Mas os gentios ele fala os gregos. Por quê? Por causa da influência. A influência grega era tremenda na educação da época e moldava o pensamento da época. Da mesma forma, a influência grega tem uma grande influência nos nossos dias. E sabe, a Bíblia ela não dá muitos detalhes do período grego. Talvez o único lugar que você encontre alguns detalhes é as guerras entre o norte e o sul, em Daniel capítulo 11, porque fala um pouco da Medo-Pérsia, Babilônia, certamente. Medo-Pérsia, você tem a história de Éster e outras histórias dentro desse período. Mas quando chega a época dos gregos, parece que Deus reservou esse pedaço da informação para os nossos dias. Porque a informação que nós temos aprendido sobre as guerras de Pyrrhus, guerras da Macedônia, quem eram os macedônicos? Os gregos. E como que essa história se relaciona com os nossos dias? Isso nos dá autoridade de pegar elementos daquela época e trazer para os nossos dias. E nós vemos as revoluções dando lições práticas, influências que nós vemos dentro da igreja e muitas vezes dentro da nossa própria vida. Veja comigo em Jeremias. Desculpa, antes de nós irmos Jeremias, deixa eu levar vocês no livro de Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13. A Bíblia diz, no verso 2, e a besta que vi era semelhante ao leopardo, e seus pés como os de urso, a sua boca como boca de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono e grande poderio. Que besta é essa? Essa é a besta que emerge do mar, certo? Que besta é essa? O papado. E o papado aqui, ele tem características de todos os animais de Daniel capítulo 7. Vocês conseguem ver isso, certo? O leão, o urso, o leopardo. Mas o corpo da besta é o corpo de quê? Do leopardo. E quem é o leopardo no livro de Daniel? É a Grécia. Portanto, isso nos dá uma pista, um indicativo de que a maior parte dessa besta, ela é composta de elementos associados com a Grécia. Agora, veja o que a Bíblia fala sobre as manchas do leopardo. Abram comigo em Jeremias agora, no capítulo 13. Jeremias, capítulo 13. Jeremias, capítulo 13. Verso conhecido, né? Verso 23. Porventura, pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Sim ou não? Então, podereis vós fazer o bem, sendo o quê? Ensinados a fazer o mal. O que a Bíblia conecta com as manchas do leopardo? O ensino. Vocês conseguem ver no texto? O ensino, a educação, o ensino, são as manchas do leopardo. Essa besta,
O corpo dessa besta é como o leopardo. As manchas do leopardo, a estratégia do ensino, da falsa educação. Isso que perverteu os judeus, e é isso que vai perverter a igreja nos últimos dias. Abram comigo em 1 Samuel, capítulo 17. Aqui a Bíblia traz uma outra ilustração sobre essa besta manchada com as manchas do leopardo. 1 Samuel capítulo 17, verso 34, verso 33, por contexto. 1 Samuel 17, 33, porém Saul disse a Davi, contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava-o da sua boca. Quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo leão, como o urso, assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão, das garras do urso, ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi, vai, o Senhor seja contigo. E Saul vestiu Davi de suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu com uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porque nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Notem que interessante. Davi aqui, ele se propõe a lutar contra Golias. E ele diz, primeiro eu enfrentei o leão, depois eu enfrentei o urso, e agora enfrentarei esse filisteu. Quem você acha que esse filisteu representa? Olhem comigo, que Saul, preocupado, ele diz, pegue a minha armadura, pegue os meus aparatos de guerra e vista esses aparatos de guerra. E a Bíblia diz que Davi vestiu esses aparatos de guerra, e esses aparatos de guerra eram de que metal? Bronze. O que isso quer dizer? Notem no verso 4 do mesmo capítulo. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha a altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés e um escudo de... Quem representa esse gigante? O Império de Bronze. Quem é o Império de Bronze? Grécia. Mas veja, no verso 7, diz que a haste da sua lança era como o eixo de tecelão e a ponta da lança de 600 ciclos de ferro. Quem é essa besta de bronze que tem a lança, a ponta da lança, uma ponta de ferro? Ou uma besta com o corpo do leopardo que tem os dentes de ferro? Isso é um símbolo de Roma. Você consegue enxergar? Qual é a maior característica de Roma? As manchas do leopardo. Mas os dentes são dentes de ferro. E veja que interessante, porque Roma usa o ensino, a falsa educação,
tem usado durante as revoluções para destruir, para alienar, para mal representar. E agora vem Saul, o rei de Israel, e diz assim: Davi, pegue aqui a minha armadura de bronze. Pegue aqui os meus apetrechos, apetrechos de guerra, de quê? De bronze. E vai e luta com essa besta. E a Bíblia diz que Davi colocou aquilo e ele nunca tinha experimentado aquilo. Nunca experimentei aquilo. Como João Batista, ele não foi educado nas instituições corrompidas com a educação grega. Davi, ele foi educado diretamente por Deus no wilderness, no deserto, no campo, bebendo direto da fonte. Nunca experimentei essa armadura. Deixa isso para lá. Eu vou usar a minha arma para destruir esse gigante. Vejam comigo no verso 40. E tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor, que trazia a saber no surrão, e lançou a mão da sua funda e foi aproximando-se do filisteu. Nós sabemos a história. Aquela pedra saiu com tanta força, direcionada pelo anjo, que cravou na cabeça de Golias. Mas qual foi a arma que ele usou? A pedra. Quantas? 5. Pegou 5 e no final pegou uma. Mas 5 seixos, a Bíblia diz. E o que ele usou para lançar aquela pedra? Uma funda. O que é uma funda? Um estilingue. Mas uma funda são 2 linhas conectadas entre elas. Não é? Conectadas dos 2 lados. Essa foi a arma que Davi usou. Essa foi a metodologia que Davi usou. Esse é o segredo para matar o gigante. E dentro, aqui, havia um seixo, uma pedra. Abram comigo em Salmos, capítulo 144. Salmos 144. A Bíblia diz no verso 12: para que nossos filhos sejam como plantas crescidas na sua mocidade, para que as nossas filhas sejam como o quê? Pedras de esquina lavradas à moda de palácio. Quem representa a pedra? As filhas de Sião. Não é um acidente que esse verso se encontra no Salmo 144, verso 12. $144.000 são 12.000 de cada tribo. As pedras que vão ser usadas para derrubar o gigante é um símbolo meu e seu. Abram comigo em 1 Pedro capítulo 2. A Bíblia pode ser ainda mais específica. Abram comigo em 1 Pedro capítulo 2.
Verso 4. Chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e o quê? Sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Quem representa essa pedra? Os sacerdotes. Esse é um símbolo dos sacerdotes. E essa é a metodologia que Davi usou para destruir com o gigante. Só que existe um problema, irmãos. Abram comigo em Números capítulo 15. Existe uma condição. Sabe, no Antigo Testamento e no Novo Testamento existem alguns pecados que eram sujeitos à morte por apedrejamento. Abram comigo em Números 15. Verso 32. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. Os que o acharam apanhando lenha, o trouxeram a Moisés e Arão e toda a congregação, e o puseram em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que se lhe devia fazer. Disse, pois, o Senhor a Moisés, certamente morrerá aquele homem, toda a congregação o apedrejará fora do arraial. A violação do sábado era um pecado que especificamente me faltou a palavra, tinha que ser punido com apedrejamento. Temos nós a quebra do sábado, tem essa besta de leopardos, com manchas de leopardos quebrado no sábado. João capítulo 10, abram comigo, em João capítulo 10. Tem essa besta se exaltado, se colocado acima de Deus, mudando o dia de Deus, ou simplesmente abolindo qualquer dia de adoração. João capítulo 10, verso 31. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Respondeu-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas boas obras procedentes do meu Pai, por qual dessas obras me apedrejais? E os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Qual foi a razão que os judeus queriam apedrejar a Cristo? Porque eles não compreendiam a natureza de quem? De Cristo. Não entendiam como que um homem poderia ser Deus. E para isso, eles condenaram de blasfêmia. Vocês sabem que a ideia da natureza pré-lapsaliana de Cristo, ela tem origem na mente dessa besta. Sabe por quê? Porque para que Cristo seja como Adão antes da queda,
para que Cristo, para que a sua natureza seja como de Adão antes da queda, isso significa que Maria teria que ter a mesma natureza. E sabe que doutrina é essa? A doutrina da Imaculada Concepção. Que a igreja ensina que Maria tinha a natureza de Adão antes da queda. Veja que interessante a origem dessa controvérsia que hoje é tão popular e tão aceita no meio adventista, que foi introduzida através daquele livro que nós comentamos na década de 50, e que hoje a liderança, os pastores, todos abraçam essa verdade como se fosse a maior verdade do mundo, e perseguem aqueles que dizem ao contrário como se fossem os maiores hereges. Veja que interessante a natureza, o conceito da natureza de Cristo. Mais uma vez. João capítulo 8. Há uma condição, irmãos, para nós fazermos parte desse grupo. E a condição se encontra aqui. João capítulo 8. Verso 5. Na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Em referência àquela mulher apanhada em adultério. Isso diziam eles tentando para que tivessem de que o acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Qual que é a condição? Estar sem pecado. Aquele que estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra. Para nós participarmos desse trabalho, o contínuo tem que ser removido da nossa vida. O nosso coração tem que ser ocupado por um Senhor. Quantos anos foi levado para que o contínuo fosse removido na história? 30 anos. Quantos anos Cristo se preparou até o seu batismo? 30 anos. Nós sabemos que aos 12 anos, com 12 anos, ele foi ao templo, certo? E que aqui ele começa o seu trabalho como quê? Sacerdote. Em Números, capítulo 4, nos fala que o sacerdote começa o seu ministério com quantos anos? 30 anos. De 1989, irmãos, até 2000, eu vou botar a data aqui. Novembro 9, que é a queda do Muro de Berlim. Até novembro 9 de 2019. São quantos anos? 30 anos. E aqui nós poderemos botar 11 de setembro, são 12 anos aqui. Então veja, quando você olha isso no contexto do contínuo, o que significa na prática? Irmãos, nós temos pouco tempo para retirar o contínuo da nossa vida.
Que a rebeldia não nos atrapalhe. Para que nós possamos ser parte desse grupo que vai tomar parte nesse trabalho de trazer Babilônia ao seu fim. Vamos orar. Quão doce é a tua palavra, Senhor, mais doce do que o mel na nossa boca. Que obra especial está diante de nós. Pouco tempo nos resta. Eu sei que o desejo de todos nós é pertencer a esse grupo seleto, que será levantado e fará parte na obra do terceiro anjo. Que como aquela rocha, como aquele seixo, como aquela pedra, será usado para derrubar Babilônia. Por favor, Senhor, nos ajude. Há muitas promessas na palavra pela qual nós podemos nos apegar e encontrar conforto. O Senhor nos promete que, se obedecermos e seguirmos aquela escada de Pedro, seremos participantes da natureza divina. O Senhor nos fala que o Senhor é poderoso para nos guardar de tropeçar e nos apresentar irrepreensíveis diante da tua glória. Não sabemos como o Senhor fará esse trabalho. Depois de 6.000 anos de pecado, essa última geração, só um milagre, só algo sobrenatural. Mas nós confiamos nas tuas promessas. Ajuda-nos a entender que o contínuo deve ser retirado da nossa vida também, para que Cristo venha reinar soberano no trono do nosso coração. Dá-nos um bom descanso e uma semana de vitórias. Em nome de Jesus. Amém.